diz o Senhor. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém. Senhor, o teu evangelho foi lido para o teu povo reunido nesse ajuntamento solene desta noite, em adoração a ti, Senhor. Por isso te suplicamos que, assim como tu fizeste pela manhã, poderosamente, Senhor, faça a tua palavra trovejar em nossos corações nesta noite, Senhor, e nos transformar à semelhança de teu unigênito Filho, em nome de quem te oramos. Amém. Meus irmãos, no quarto século antes de Cristo, um homem chamado Hipócrates de Cos, ao analisar uma substância de um determinado indivíduo, percebeu que esta substância possuía uma forma diferente demais da que até então ele já havia visto ou analisado. As ramificações e extensões daquela ferida eram semelhantes às patas de um caranguejo espalhados pela areia da praia. Assim, ele nomeou aquela ferida, na verdade um tumor, como sendo carquinos. O termo grego foi a origem para o termo carcinoma, conhecido também na nossa língua como carcinoma ou câncer. O câncer é o termo utilizado para se referir a um grupo de mais de 100 doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado e incontrolável de células que, ao mesmo tempo que se expandem, também se agrupam, formando tumores que acabam se espalhando pelos tecidos e órgãos vizinhos ao de sua origem. Essa é considerada uma das piores, se não a pior doença encontrada em nossos dias e que tem acometido milhares de pessoas em todo o mundo. Trata-se, irmãos, de uma doença que afeta não apenas o indivíduo que por ela é contaminado, mas a família e todos aqueles que estão à sua volta. Em nossos dias, essa enfermidade é diagnosticada através de uma combinação de exames clínicos, laboratoriais, patológicos e de imagem, dentre estes, radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, tomografia por emissão de pósitrons, utilizados para determinar a qualidade da massa sólida ou cística, mensurar as dimensões e determinar a relação com as estruturas adjacentes. Além destes, há também a biópsia, o exame mais preciso, portanto, definitivo para o diagnóstico cancerígeno. Quantos aqui já não tiveram que se submeter a esse exame? Ou conhecem quem se submeteu a esse exame e sabe que o aguardar dias, meses ou anos no tempo presente pelo resultado, o desenvolvimento e o possível tratamento desta enfermidade? Quantas vezes não fomos assaltados pelo temor do sofrimento que essa terrível doença causa a um indivíduo
quer seja ele próximo a nós ou não. Eu posso lembrar do semblante de meu pai antes de receber os resultados dos seus exames e o seu diagnóstico. E essa é uma memória ainda bastante vívida em minhas lembranças, meus irmãos. Memórias de dor, de angústia e de uma terrível expectativa na breve vida que teve meu pai. Recentemente eu pude ter a mesma experiência com minha mãe, bem como com alguns irmãos, e que terrível aflição vivemos durante esses processos. Mas quão gracioso alívio tiveram alguns destes, porém outros não. Na antiguidade, irmãos, a terrível doença da época, e principalmente em Israel, era a lepra. A doença era considerada no mundo antigo como o tirano de todas as demais enfermidades. Era considerada como uma maldição dos deuses, caracterizada pela dor em certas áreas do corpo, que posteriormente evoluíam para uma dormência nos tecidos, fazendo com que a pele do local afetado perdesse sua cor original, tornando-se então lustrosa, saliente e até mesmo escamosa. À medida que a enfermidade se agravava, as partes salientes se transformavam em chagas feias, úlceras, pútridas, provocadas pela insuficiência do curso sanguíneo. A pele, especialmente em torno dos olhos e orelhas, começava então a formar protuberâncias com profundos sulcos e inchaços, de sorte que o rosto da pessoa atingida assumia o aspecto de um leão. Os dedos caem ou são absorvidos. Os dedos dos pés são igualmente afetados. As sobrancelhas e as pestanas também caem. E assim se pode ver que a pessoa, neste estado miserável, está leprosa. Uma doença que, assim como o câncer, não tinha cura. E a forma de tratamento era o total isolamento. Mais especificamente, irmãos, quando falamos de alguém com lepra em Israel, quando o indivíduo apresentava esses sintomas que há pouco falamos, inchação, pústulas, manchas lustrosas na pele, ele tinha que ser levado diante de um sacerdote que o examinaria e, sendo constatado a doença, ele tinha que declarar aquele enfermo como sendo imundo. Isso é descrito em Levítico capítulo 13, versículos 1 ao 7. Logo, para um antigo israelita acordar com uma marca estranha na pele e ter que passar por todos os exames prescritos pelo sacerdote, era um exercício de terror, porque a pior doença que ele poderia contrair era a lepra em seus dias. Na verdade, era a única doença em Israel que envolvia não apenas um julgamento médico, mas também um julgamento eclesiástico. Não havia cura para a lepra e nenhum medicamento que pudesse aliviar os sintomas. Então, o tratamento clássico para a lepra em Israel naquela época era a quarentena. E uma vez que a ferida era determinada como leprosa, a pessoa era então removida da sua casa, era removida do meio da sua família, de sua aldeia, de toda a interação com outros seres humanos, exceto com outros leprosos. Literalmente, o doente era extirpado da família e da comunidade de Israel. E é esse o contexto que nos conduz então ao texto de Mateus 8, que acabamos de ler, irmãos. Onde as palavras de sabedoria pregadas na montanha sobre o reino passam a ser
vividas na manifestação de poder daquele que as proclamou, Jesus, com toda a autoridade. Sendo assim, eu o convido a voltar à Escritura e atentar para o que diz novamente os primeiros versículos que lemos ainda há pouco. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se quiseres, Senhor, podes me tornar limpo. Então vejam, meus irmãos, após ter concluído o seu sermão, Jesus desce do monte onde estava, nas proximidades de Cafarnaum, muito provavelmente na região montanhosa da Galileia, onde Mateus destaca que grandes multidões o seguiram. Logo, ele não desceu sozinho, nem muito menos apenas acompanhado por seus discípulos, mas desceu rodeado de muitas pessoas, na verdade, uma grande multidão. Mas o que chama a nossa atenção aqui, meus irmãos, não é o fato de grandes multidões acompanharem Jesus por onde ele ia, e sim o fato deste homem, narrado aqui por Mateus, como sendo portador de uma terrível e grave doença de seus dias, de um leproso, no último estágio da terrível e incurável doença. Crer que aquele que descia a montanha tinha poder, e não apenas poder suficiente, mas autoridade para curá-lo. O texto diz que Jesus, ao descer, um leproso se aproxima dele. Lucas se refere a este mesmo episódio acerca de um homem, como sendo um homem cheio de lepra, ou seja, um homem no grau mais avançado da doença. Um homem que nós podemos dizer que se encontrava no estágio terminal daquela enfermidade. Ao se aproximar de Jesus, Mateus diz que ele o adora, ou seja, ele se curva perante o Senhor reverentemente e diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E meus irmãos, que declaração de fé pungente! Que declaração de fé, meus irmãos! Eu não sei como esse homem poderia ter recebido qualquer tipo de notícia acerca de Jesus, uma vez que os leprosos viviam isolados da família, isolados da sociedade e também da própria religião. No entanto, de alguma forma, a palavra o alcançou e, tomado por ela, não pôde permanecer onde estava, senão a sair do seu lugar, correndo todos os riscos, colocando tudo a perder, para se colocar diante daquele que tinha o poder e a autoridade para curar toda e qualquer tipo de enfermidade. O que moveu esse homem a fazer isso, irmãos? Ora, ele foi movido pela fé. Uma fé que o encheu de coragem e ímpeto de ir contra todas as prescrições legais de sua cultura e de seu tempo, não temendo que alguém gritasse em meio àquela multidão: impuro e imundo, afastem-se! E ter ali mesmo a sua vida abreviada. Não, ele não temeu nada disso, irmãos. Arrastou-se até o centro daquela cidade no intuito de conseguir, de qualquer forma, entrar na presença do Filho de Deus. Isso nos mostra como a fé é capaz de despedaçar barreiras de todo e qualquer tipo, irrompendo até mesmo, irmãos, a pedra e o aço do medo em nossos próprios corações. Assim, quando aquele homem se aproximou, muito provavelmente as multidões que cercavam Jesus se dissiparam todas ao vê-lo naquele estado. Talvez até mesmo os discípulos que constantemente cerceavam ou cercavam a Jesus. Providencialmente, só assim ele poderia ficar frente a frente com o Mestre. Com todo o temor, no sentido pleno do termo aqui, irmãos, temor.
prostrado, para então lhe dizer: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. É interessante porque Marcos também narra esse episódio e ele diz que aquele homem se põe de joelhos perante Jesus, adorando, reconhecendo não apenas a sua majestade, o seu poder, mas também a sua divindade e soberania, para então humildemente clamar ao Senhor. Logo, percebam, irmãos, que as palavras deste homem demonstram que em nenhum momento ele duvidou de quem era Jesus ou do que Jesus era capaz. Ao contrário, confiou totalmente, plenamente, inclusive confiou na vontade do Senhor, demonstrando que ele cria num Deus compassivo, cheio de misericórdia, graça, que ao olhar para ele teve compaixão, que ao olhar para ele olha como um pai olha para um filho necessitado, a pedir-lhe o pão que precisava para alimentar-se, de ver o filho pedir o peixe que necessitava para saciar a sua fome, e o sedento que pede água para saciar a sua sede. A pergunta que surge para nós hoje aqui, diante de uma realidade tão vívida, é se cremos nesse mesmo Jesus, descrito aqui por Mateus, hoje, irmãos. Será que cremos da mesma maneira, com a mesma confiança, e temos o mesmo ímpeto e certeza de quem Ele é? Será que você, assim como esse homem, tem a convicção de que a vontade de Jesus, seja ela qual for, decisivamente será em prol do seu bem, ainda que vá de encontro aos desejos mais profundos do seu coração? Aquilo que você mais anseia na sua vida, ainda assim você é capaz de, como esse homem, confiar que a palavra final de Deus será sempre boa para a sua vida. Aquele homem tinha essa convicção. E é por saber disso, irmãos, porque o homem ao qual este leproso se prostra diante é Deus. Ele conhece, ele sonda os nossos corações e ele sabia bem o que se passava no coração daquele homem. E assim então ele se compadece profundamente, diz a Escritura. Marcos vai dizer então que Jesus, movido por grande compaixão, ele estende a mão, toca aquele homem e diz a ele: quero ser limpo. Vejam, irmãos, Jesus não pega em pedras para expulsar o leproso, nem insufla a multidão contra ele, chamando-o de maldito, ou diz a este: apartai-vos de mim. Ao contrário, deixa-o aproximar-se de si e o toca. A Escritura diz que ele toca aquele homem, curando e dando-lhe perfeita saúde. Um toque de compaixão. Demonstrando assim que Jesus, o Cristo de Deus, se importa com pecadores. Se importa com leprosos. Se importa com aqueles que têm câncer. Se importa com cães perversos e perdidos. Pecadores.
Jesus o vê enquanto os demais o desprezam. Ele o ama enquanto os demais o temem. Você já parou para pensar, irmãos, há quanto tempo aquele pobre homem não sabia o que era ser tocado por alguém? Ser ouvido por alguém? Ser abraçado por alguém? Porque sempre que se aproximava de qualquer pessoa, as pessoas fugiam dele. Ou ele precisava fugir. Mas com Jesus foi diferente. Assim, ao olhar para aquele homem, Jesus identifica a doença que devasta a sua alma. Uma doença que produzia em seu coração um sentimento terrível de desvalor. O sentimento de sentir-se pior que um cão sujo. Desta forma, Jesus não só tem compaixão, irmãos, mas também manifesta seu poder. Sua vontade é na direção da cura, da libertação, da restauração daquele homem. E vejam isso, irmãos. O impuro não tornou impuro o que era puro. Antes, o puro tornou puro o que era impuro. Jesus tocou e, em vez de ficar contaminado, o homem leproso é que ficou purificado. E isso serve para nos mostrar, irmãos, que não há doença incurável para Jesus. Não há algo que seja impossível para Deus. Lá em João Pessoa, na congregação, nós temos feito a exposição do livro de Gênesis. E até aqui nós estamos, se eu não me engano, no capítulo 22. Mas até aqui, em que temos visto nesses últimos meses a história de Abraão, uma me tocou sensivelmente. Quando Deus anuncia para Abraão que Sara lhe dará um filho. E esta, dentro da tenda, escuta e ri, duvidando. E Deus de fora responde: acaso há algo que para mim seja impossível? Não há nada impossível para Deus, porque o seu poder é ilimitado. Assim, ao estender a mão sobre aquele homem, diz a Escritura, ele foi curado. Ficou limpo, irmãos, imediatamente, uma cura instantânea e completa. Não restou nenhum tipo de sequela, nenhum resquício. Nós lemos aqui que os dedos caíam, irmãos. Os dedos da mão, os dedos dos pés, as sobrancelhas, os cílios. Imediatamente tudo aquilo voltou ao normal naquele homem. Quem pode fazer isso, senão Deus? Da mesma forma que Jesus tocou aquele leproso, irmãos, ele tem também nos tocado com o dedo de sua humanidade, sem ser contaminado por isso. Seu toque nos prova a sua condescendência, a sua compaixão, a sua comunhão, o seu amor, a sua graça. Ele não tocou aquele homem acidentalmente, ele o tocou propositalmente. Porque foi assim que ele veio a nós, irmãos. Em toda a nossa repugnância e contaminação, por nossos pecados éramos piores do que aquele leproso. Mas ele estendeu suas mãos e tocou-nos, e por seu toque fomos sarados. Vejam como uma grande verdade tem sido nos ensinado hoje aqui, irmãos.
Uma verdade para que quando nos colocarmos de joelhos diante de Deus e levarmos a Ele qualquer assunto que nos diga respeito, saibamos que, sem sombra de dúvida, Ele pode lidar com qualquer coisa que lhe dermos para tratar. Mas que saibamos também entender que em sua soberania, muitas vezes, quando pedirmos a Ele, certamente Ele nos ouvirá, mas também poderá nos responder com um não. Porque diferentemente de nós, irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas, e como um Pai benevolente, cheio de misericórdia, Ele jamais dará algo ao seu filho que o coloque em risco, que lhe faça mal, ainda que este filho chame o mal de bem. Sendo assim, quando ouvirmos essa resposta de Deus, que sejamos capazes de dizer: Senhor, se isso não é o que te agrada, que seja feita a tua vontade, não a minha. Afinal, não foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, irmãos, em Mateus 6 e versículo 10? Não foi isso que ele mesmo fez quando lutou com o Pai no jardim do Getsêmani, dizendo: que não seja como eu quero, mas como tu queres, ó Pai? O leproso parece que sabia disso, porque ele expressou confiança que Jesus podia curá-lo, mas se fosse a vontade dele assim o fazer. E era. Assim ele imediatamente o curou. Jesus fez por este homem o que ninguém mais no mundo poderia fazer por ele. O que ninguém poderia fazer por ele. E feito isso, então, olhou para ele e disse: olha, vejam aí o versículo 4. Não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Vejam, Jesus não queria que todos se reunissem a ele em busca de cura e perdessem de vista o verdadeiro sentido do seu ministério. É por isso então que ele disse ao homem: vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E o que Jesus queria dizer com isso? Ora, a lei de Deus no Antigo Testamento exigia que os leprosos fossem curados, fizessem um sacrifício, para que fossem então readmitidos ao convívio social da nação. Logo, eles tinham que trazer uma oferta. No entanto, essas pessoas, por causa do isolamento social, eram pessoas que ficavam numa situação de extrema pobreza, de uma vida miserável. Ora, que tipo de produtividade, que tipo de empreendimento ou comércio um leproso na antiguidade poderia ter? Que tipo de ofício ele poderia exercer? De fato, irmãos, a pobreza dos leprosos era frequentemente tão severa que a lei de Deus fazia provisões especiais para estes. Se um leproso curado fosse particularmente pobre, ele tinha então permissão para fazer um sacrifício menor do que o exigido pela população em geral. Assim, o que Jesus instrui esse homem a fazer é exatamente o que a lei de Deus em Levítico exigia. Ele precisava voltar ao sacerdote e deixar que o sacerdote o examinasse. O sacerdote poderia então declarar que ele estava limpo e permitir assim que ele retornasse à sua aldeia, à sua família e aos seus irmãos para adorar a Deus. Mas não esqueçamos que esse homem é um pecador, irmãos. E o que pecadores fazem? Ele não fica calado.
Mas ele passa a anunciar a todos o que Jesus havia feito em sua vida. É tão fácil nós condenarmos os outros, né? Não é, irmãos? Mas como alguém pode conter tamanha dádiva? A ordem de Jesus visava evitar duas coisas. Primeiro, não criar uma mentalidade errada acerca de sua missão no mundo. A segunda era não antecipar um confronto com os seus opositores. Havia entre os judeus a expectativa de um Messias libertador que haveria de quebrar o jugo de Roma. Jesus não queria alimentar esse falso entendimento dos judeus, porque o jugo que ele veio quebrar foi o do pecado. A raiz de todos os males. Assim, Jesus desejava afastar as multidões curiosas, uma vez que muitos, conforme João 6,26, o seguiam simplesmente para verem os sinais sendo operados. Como, por exemplo, nos lembra Lucas, acerca da curiosidade de Herodes em ver algum milagre do Senhor, quando Jesus é levado cativo à frente dele. Iam como curiosos para assistir um show, um espetáculo, sem temor no coração. A narrativa da cura deste homem leproso, meus irmãos, nos revela uma verdade singular e, como tal, precisa ser aplicada às nossas vidas. Se verdadeiramente fomos regenerados pelo Espírito Santo e convertidos ao Senhor, fomos purificados nesse ato daquilo que é mais terrível e mortal que a lepra, ou o câncer, ou a AIDS. Fomos purificados dos nossos pecados e da condenação que deles procede. Você foi purificado de todos os seus pecados, quando pelo chamado do Espírito, você veio a Cristo e humildemente clamou por libertação da culpa, da vergonha e da condenação. Através do quê? Do pecado. Então agora você pode estar diante de Deus purificado do pecado e vestido na perfeita justiça de Cristo. Mas se Jesus ordenou ao leproso que fizesse uma oferta em resposta à sua cura, qual deve ser a nossa resposta? Quando Jesus nos salvou, Ele nos comprou por um grande preço, diz a Escritura. Para nos mostrar que nós não somos donos de nós mesmos. Para mostrar que não temos nada de valor que possamos utilizar a nosso favor. Ele é o dono de tudo e Senhor de todos. Se é Senhor de todos e dono de tudo, tudo que nós temos pertence a Ele. Inclusive nossa salvação. A pérola de grande valor que Ele nos concede. Em gratidão ao Senhor, o que temos feito. O leproso deveria retornar e apresentar um sacrifício. E nós, irmãos, apresentar também um sacrifício de louvor, que exalte o nome daquele que nos curou, que nos salvou e tem nos aperfeiçoado a cada dia.
Se você tem essa consciência hoje, então, de ter sido curado por algo muito pior do que a lepra, deveria demonstrar gratidão ao Senhor. E não há melhor forma de demonstrar isso do que obedecê-lo em tudo o que lhe é ordenado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar?